Glórias a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, a todos que nos assistem nesta noite, que está na sua casa, nos seus lares, juntamente com as suas famílias. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Estamos felizes e gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos guardado em meio a essa doença, em meio a essa pandemia. O Senhor tem nos guardado as nossas vidas. Nós queríamos estar todo mundo aqui reunidos, né? Mas graças a Deus, que Deus tem nos concedido saúde, e nós estamos aqui nesta live para poder proporcionar para os irmãos a presença do Senhor. Vamos já de início fazer uma oração, iniciar o nosso culto. Eu peço aos irmãos que estão nos assistindo, pode orar, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jesus querido, cuja Tua presença nós estamos nesta noite, Senhor. Querido e amado Senhor, que o Senhor possa alcançar a cada vida, Senhor, que está através, Senhor, da internet, assistindo a este culto, Jesus. Vai adentrando os lares, os corações, aquele que se encontra ferido, Pai, triste, abatido. O Senhor é o Deus de tudo, Senhor. Tudo está nas Tuas mãos, o poder, a glória. O Senhor é maior do que todas essas coisas que sobrevêm a esta terra, a este mundo. Nós acreditamos em Ti, Senhor. Abençoa este culto, Jesus, os hinos que serão entoados, o irmão que estará ministrando a Tua palavra, Senhor, nesta noite. Fala conosco, Senhor. O Senhor é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Agora nós vamos ouvir os nossos irmãos do grupo Elo louvar a Deus com um hino. O grupo Elo está com a oportunidade. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos
Glórias a Deus, aleluias. Que hino maravilhoso, né? Grande é o nosso Deus, grande. Eu quero expressar aqui a minha gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Acredito que nós estamos passando por um período tão doloroso, mas que vai nos ensinar muitas coisas. Momento de reflexão que estamos vivendo. Refletir o que é importante para nós, né? Eu falo por mim, quantas vezes no domingo à tarde falava Jesus, né? Vai ter culto. Uma preguiça. Será? Tô com preguiça. Hoje está completando 30 dias que nós estamos sem culto. E ontem cumprimentou, né? A última Santa Ceia. Nós não conseguimos fazer a Santa Ceia do mês passado. Então, para mim, particularmente, está sendo um pouco difícil a nossa rotina de domingo. E está sendo um momento de reflexão, né? Que nesse período que nós estamos passando, que nós possamos tirar algum proveito, alguma lição disso. Porque Deus, Ele está no controle, meus irmãos. Eu sei que a mídia, eu sei que as notícias não são boas, mas o Senhor que me chamou, que chamou você, é maior do que tudo isso que está passando. Que nós possamos cada vez mais se apegar a Jesus, estar perto de Deus, como este hino louvou, como os irmãos louvaram este hino, que fala que grande é o nosso Deus, que na oração é que Ele nos escuta, que nós possamos cada vez mais estar fortalecidos em Deus que nos sustenta. Eu quero já fazer uma oração pelos enfermos, por todos os irmãos que estão em casas, muitas vezes no seu trabalho, ou às vezes está no hospital com alguém que está doente. Quero levantar um clamor. Quero convidar todos que nos assistem nessa noite. Vamos fazer uma oração com fervor, para que Deus venha nos abençoar, para que Deus venha nos guardar e que isso passe o mais rápido possível. Que nossa vida seja normalizada o mais rápido possível. Eu quero convidar todos vocês, com fé, vamos levantar um clamor nesta noite, para que Deus venha escutar a nossa oração. Como este hino falou, é na oração. Aleluia, glórias a Deus. Oramos, meus irmãos. Pai querido e Deus amado, Senhor, cuja tua presença nós estamos nesta noite. Senhor, nós acreditamos que o Senhor é maior do que todas essas coisas, todas essas aflições, essas doenças. Senhor Jesus, vai visitando, meu Pai, a cada um que se encontra no seu lar, aquele que se encontra enfermo, meu Pai, aquele que se encontra, Jesus querido, no hospital, meu Pai. Senhor, vai visitando a cada um dos seus filhos nesta noite. Abençoa, Senhor Jesus, as pessoas que trabalham na área da saúde, os médicos, os enfermeiros, a todos que estão trabalhando, Senhor, lutando contra essa doença, meu Pai. Doença que assola o mundo, Jesus querido, não é só o Brasil. Mas nós sabemos que há um Deus que tudo pode. Há um Deus que é maior do que todas essas coisas. Que se eu possa abençoar a vida dos seus filhos, meu Pai. Senhor, visita o lar, Jesus. Visita, Senhor Jesus, as cadeias, as prisões. Pai, vai visitando aqueles que moram na rua, Senhor. Que não tem onde se recolher, meu Deus. Senhor Jesus, vai entrando aos lares. Visita os enfermos, meu Pai. Visita, Senhor, vai livrando o teu povo. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nós vamos ouvir mais um hino com nossos irmãos. O grupo está com uma oportunidade para louvar Deus com mais um hino. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim, sou o Criador, o verdadeiro Deus, eu sou a cura, sou o poder, eu sou o amém,
estrela da manhã, eu morri na cruz, trouxe salvação, conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz e trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Glórias a Deus. Meus queridos, quero convidar os nossos irmãos a abrir as vossas Bíblias. Vamos fazer a leitura desta noite. Abra vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 até 11. Ezequiel 37, do 1 ao 11. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, vamos ler juntas a palavra do Senhor. Ezequiel 37, verso 1 diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor dele. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse-me: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu ó sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos. E lhe diz: Ossos
secos. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: e estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me ordenou. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: ó, nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Até aqui. Glórias a Deus. Olha que palavra linda. Eu fico imaginando essa cena, aquele monte de ossos, e aqui ele vai dizendo que houve grande ruído, os ossos se encontrando. Imagino eu aqui que os ossos poderiam estar um distante dos outros e vinham de encontro, e o osso se unificando, e depois os ossos criando cartilagem, depois os nervos, as peles, a carne. Olha o tamanho do nosso Deus, irmãos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Através dessa palavra nós podemos crer que Deus, Ele é grande, Ele é maravilhoso e é soberano sobre todas as coisas. Eu quero fazer uma oração, que eu já quero passar por preleitor dessa noite. Eu quero convidar todos os irmãos para nós fazermos essa oração. Feche seus olhos em casa, você que nos assiste. Vamos orar para que Deus venha usar o nosso irmão para falar conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, cuja Tua presença nós estamos nesta noite, Senhor. Mais uma vez entramos na Sua presença. Senhor, abençoa a vida do nosso irmão, Jesus. Estará ministrando a Tua palavra, Senhor. Que esta palavra venha de encontro aos nossos corações, meu Pai. Vai abençoando as casas, os lares, as famílias. Querido e amado Senhor, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Jesus, Tu és maravilhoso e soberano. O Senhor já tem falado através dos louvores nesta noite. Mas nós cremos que o Senhor é maravilhoso. A nossa esperança está em Ti, Jesus. Assim nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Quero convidar o evangelista Roberto para estar ministrando. Está com a oportunidade. Queria saudar a todos os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus e uma boa noite. Amém, meus irmãos? Os internautas que estão nos acompanhando pelo Facebook, por essa live, os irmãos que estão aqui presentes. É um motivo de grande satisfação poder ministrar a palavra do Senhor na igreja, irmãos. Esses dias eu estive fazendo algumas lives dentro de casa, mas a atmosfera, ela é diferente. Dentro da casa de Deus, por mais que o grupo de pessoas sejam limitados, né? Eu já tive a oportunidade de vir aqui na igreja do Jardim Santo Inácio, e já vi essa igreja repleta, esses bancos cheios, né? E hoje aqui um número reduzido de poucas pessoas, né? Mas eu creio que em breve o nosso Deus, Ele colocará um fim nessa pandemia e muito em breve todos estaremos reunidos para louvarmos a Deus em comunhão. Amém, meus irmãos? Queria externar meus agradecimentos ao pastor José Henrique
pelo convite que me fez, pelos irmãos que estão aqui na direção desse culto aqui nessa noite, e que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um dos meus irmãos. Amém? Queria que os irmãos internautas, amigos, os que estão aqui presentes, abrissem as suas Bíblias comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo 13. É simplesmente 5 versículos, até o 17. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículos do 13 até o 17. Eu vou estar fazendo a leitura, vocês acompanhem nas vossas Bíblias. Vocês, irmãos, que estão nas suas casas, acompanhando seus lares, podem pegar suas Bíblias e acompanhar também. Amém? Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo de número 16, versículo do 13 ao 17. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Amém? Assistindo e dos que estão aqui já ouviram dessa passagem aqui, da confissão de Pedro. Mas eu queria voltar um pouco antes, porque nos conta a palavra de Deus nos capítulos anteriores aqui de Mateus, que Jesus ele já havia multiplicado pães e peixes, Jesus já havia andado por sobre o mar, Jesus já havia multiplicado de novo pães e peixes, feito 2 multiplicações de pães e peixes, e agora ele tem um diálogo com alguns fariseus que o chegaram interrogando. Aqui no começo do capítulo 16, no versículo de número 1 vai nos dizer assim, ó: Chegando-se os fariseus saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Jesus tinha multiplicado 2 vezes pães e peixes, Jesus tinha andado em cima do mar, Jesus tinha curado a filha de uma mulher cirofenícia, curado assim do espírito maligno que a atormentava. Jesus tinha curado, se a gente vê no capítulo 15, cegos, surdos, coxos, aleijados, todo tipo de cura, e agora eles pedem um sinal do céu da parte de Jesus, para que eles pudessem crer em Jesus. Eles queriam mais sinal. O engraçado, irmãos, é que quando o apóstolo Paulo está pregando aos coríntios, quando os coríntios estão ali naquela divisão, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Paulo ele envia aquela carta para exortar os irmãos acerca daquela divisão que acontece. E nos capítulos que sucedem, o apóstolo Paulo, ele chega lá no capítulo 3 e fala assim: os judeus, eles pedem sinal, porque os judeus gostavam de sinal. E os gregos, eles querem sabedoria. Os judeus pediam sinal porque eles gostavam de sinal. Por quê? Porque eles estavam acostumados a escutar as palavras que Deus, lá no tempo, no deserto ainda, ou até mesmo no Egito, Deus havia enviado 10 pragas no Egito. Então eles gostavam daquelas histórias, que Deus tinha mandado 10 pragas no Egito, sinais, que Deus havia abrido o mar vermelho para o povo de Israel passar, sinais, eles gostavam. Que Deus havia alimentado o povo no deserto com o maná que caía do céu, sinais. Com água que brotava da rocha, e eles bebiam no meio de um deserto, sinais. Eles gostavam de sinais, que Deus havia derrubado as muralhas de Jericó quando Josué rodeou a cidade junto com o povo, sinais, que Deus abriu o Rio Jordão, o povo de Israel atravessar para o outro lado em pés enxutos, sinais. Eles gostavam, os judeus gostavam de sinais, então eles queriam ver sinais, mas Jesus estava fazendo sinais. Jesus havia feito sinais, eles tinham presenciado curas, eles tinham presenciado Jesus andar por sobre o mar, os discípulos tinham presenciado, e provavelmente a notícia correu, a notícia chegou, e muitos outros milagres. Jesus tinha feito cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar, mas eles queriam sinais. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala assim: os judeus querem sinais, os judeus pedem sinais, e os gregos pedem sabedoria.
Mas aí ele fala assim que Deus pega e envia Jesus. E este crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Jesus sendo crucificado para um judeu, a morte de cruz para um judeu era a pior coisa que tinha, era o pior malfeitor que existia, ele era condenado com morte de cruz. Então, para o judeu aceitar isso, era difícil, mas eles queriam sinais. Os gregos pediam sabedoria, os gregos tinham muitos deuses, tinham muitas divindades. E para eles, um Deus morrer na cruz era loucura. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala assim: os judeus pedem sinal e os gregos querem sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é loucura para os judeus, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E Jesus, ele prossegue. Agora os judeus, eles querem, Jesus ainda, antes de ser crucificado, eles querem um sinal da parte de Jesus, um sinal do céu. Talvez eles queriam que Jesus orasse e fizesse cair fogo do céu, assim como Elias orou e caiu fogo do céu, ou algum dos sinais que Eliseu fez. E Jesus tinha poder para fazer isso. E Jesus tem poder para fazer isso, porque ele não mudou, ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. Só que os judeus, eles não creram. E eles continuam. E Jesus dizendo no versículo 2, mas Jesus respondendo disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Aí Jesus pega e fala para eles: vocês querem um sinal. Vocês querem que eu faça um sinal para que vocês creiam. Eu já fiz vários sinais, Jesus não falou com essas palavras, mas os sinais estão aí, vocês não creem porque vocês não querem. Vocês não querem, louvado seja o nome do Senhor, mas vocês sabem muito bem distinguir os tempos. Quando você amanhece o dia, você vê que o tempo está clareando, não há nuvens no céu, você sabe que o tempo vai ser bom. Ou quando você acorda de manhã cedo e você percebe que o tempo está meio sombrio, você sabe que o tempo não vai ficar bom, vai vir uma grande tempestade, vai vir chuva. Vocês sabem diferenciar os tempos. Aí Jesus pega e vira para eles assim: vocês sabem diferenciar os tempos, vocês não estão percebendo o tempo da minha vinda, que eu estou aqui presente diante de vocês, e vocês não estão percebendo isso. Por quê? Porque eram ignorantes, espiritualmente falando. Aí Jesus pega e dirige para eles: eu não vos darei outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. E a gente conhece o sinal do profeta Jonas, eles conheciam o sinal do profeta Jonas, só que esse sinal que Jesus estava falando para eles aqui, era para eles entender um pouco mais para frente. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor Jesus ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. E mesmo assim, muitos dos judeus não creram. E Jesus prossegue: uma geração má e adúltera pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal senão o do profeta Jonas. E deixando-os retirou. Agora Jesus se retira. E Jesus começa a caminhar. Louvado seja o nome do Senhor, com seus discípulos. E passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. Jesus havia multiplicado pães. A segunda multiplicação fala que sobejou cestos de pães. Só que os discípulos, eles pegaram, não se atentaram para os pães que sobejaram e deixaram para os outros, não levaram nada para eles. E eles começaram a tentar: nós estamos indo, mas nós não esquecemos de pegar pão para nós. Aí Jesus, ouvindo aquela conversa, Jesus pega e se dirige aos seus discípulos e diz assim: disse-lhe Jesus: adverti e cautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Jesus pega e dirige isso para os seus discípulos. Qual o fermento? Dos saduceus, dos fariseus, que tinha pedido para Jesus mandar algum sinal para eles da parte do céu. E Jesus pega e fala assim: guarda do fermento deles, para que vocês não venham se contaminar com esse fermento que eles estão jogando. Só que os discípulos não entenderam. Muitas vezes nós somos igual aos discípulos, muitas vezes eu sou igual aos discípulos, muitas vezes Jesus fala conosco, Jesus se manifesta a nós, nós temos a palavra e muitas vezes nós não entendemos aquilo que Jesus quer nos dizer. Muitas vezes nós lendo essa passagem aqui, parece, muitas vezes até criticamos os discípulos: nossa, eles não entenderam isso. Mas muitas vezes o Senhor fala conosco e nós também não entendemos, não somos diferentes deles. E Jesus disse-lhes: adverti e cautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não fornecemos de pão. Quando Jesus vira para eles se guardarem do fermento dos fariseus e saduceus, eles começaram a falar: tá vendo? A gente foi esquecer o pão, ó. Agora Jesus está exortando a gente podia ter trazido pão. Eles não entenderam o que Jesus estava dizendo.
E Jesus, no versículo 8, Jesus percebendo isso, disse-lhe, Jesus percebendo a conversa deles, que eles não tinham entendido aquilo que Jesus tinha falado. Que eles não tinham captado aquilo que Jesus tinha falado. Por que arrazoais entre vós, Jesus dirigindo aos seus discípulos, entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter desfornecido de pão? Jesus pergunta para eles, por que vocês estão arrazoando disso? Falando que vocês esqueceram o pão, que vocês não se absteram em pegar o pão. Não compreendi ainda, nem vos lembrais dos 5, não compreendeis ainda, e nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardeis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Agora Jesus se dirige para eles, eu não estou falando para vocês do pão, o pão material, o pão comestível, daquele que eu multipliquei. Eu estou falando para vocês se guardar do fermento dos fariseus, porque se nós estivéssemos precisando de pão, vocês esqueceram para quantas pessoas que eu multipliquei o pão e vocês deram de comer? Vocês já se esqueceram disso? Louvado seja o nome do Senhor. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Aí eles compreenderam que Jesus não estava falando do pão material que ele havia multiplicado, mas Jesus estava falando para eles se guardarem da doutrina dos fariseus. E esse é o ensinamento de Jesus para nós. Se guardar do fermento dos fariseus, da doutrina dos fariseus, daqueles que só querem ver sinais, daqueles que só querem ver prodígios. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, no versículo 13, é onde eu fiz a leitura aqui para os irmãos. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Cesareia de Filipe era uma cidade, um vilarejo que ficava ao norte, bem ao norte do Mar da Galileia, quase já na divisa ali com Tiro e Sidom. Era uma parte onde havia muitos gentios, uma parte onde a doutrina, a filosofia, vamos dizer assim, grega, ela prevalecia muito naquele lugar. E ali Jesus fez alguns sinais, alguns milagres, mas Jesus pega e se dirige aos seus discípulos. Quem dizem os filhos dos homens? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus pega e dirige para Jesus. O que aquele pessoal de Cesareia de Filipe falava acerca de Jesus? O que o pessoal da Galileia falava acerca de Jesus? Jesus pega e pergunta para os seus discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Jesus estava perguntando para os seus discípulos assim: quando eu estou aqui ensinando vocês, quando eu estou multiplicando os pães, quando eu estou fazendo os milagres, quando o pessoal, vocês estão no meio do povo, o pessoal, o que os homens, as mulheres, as crianças, eles dizem acerca de mim? O que eles dizem? Jesus, ele sabia o que os homens diziam acerca dele, mas ele queria para ver qual era o relatório que os seus discípulos tinham, qual era a visão que os seus discípulos tinham acerca do que os homens diziam acerca dele. E os discípulos respondem, no versículo 14, e eles disseram: ó Senhor, uns dizem que o Senhor é João Batista. João Batista já havia morrido. Herodes já tinha mandado decapitar João Batista. Mas para alguns, eles acham que João Batista ressuscitou e o João Batista é o Senhor. Aí eles continuam. Outros, Elias. Eles falando para Jesus: ó Senhor. Outros acham que o Senhor é Elias. Elias foi trasladado e nesse tempo aprove a Deus trazer Elias de volta. Eles acham, alguns lá pelo comentário que a gente escuta, eles acham que o Senhor é Elias. E outros, Jeremias. Jeremias havia morrido também. Esse povo dessa cidadela aqui, dessa região, eles acreditavam mesmo nesse negócio da encarnação. Porque está falando de pessoas que já havia partido e que tinha voltado. E eles tinham essa visão, porque era um povo que tinha uma cultura pagã. Ou um dos profetas. Esse foi o relatório que os discípulos trouxeram para Jesus acerca do que o povo achava acerca de Jesus. Isso é o que o povo pensava acerca de Jesus. Ó Senhor, eles acham que o Senhor é João Batista, outros acham que o Senhor é Elias, outros acham que é Jeremias ou um dos profetas. Ele estava dizendo para Jesus, eles não importam muito com quem o Senhor é. Ele se importa muito com o que o Senhor faz. Para eles, pouco importa
se o Senhor é João Batista, pouco importa se o Senhor é Elias, pouco importa se o Senhor é Jeremias, pouco importa se o Senhor é algum dos profetas. Para eles pouco importa quem o Senhor é. Para eles importa que o Senhor multiplica os pães para eles comerem. Para eles importa que o Senhor cura os enfermos quando eles trazem até você. Para eles, o que importa é ouvir as palavras que o Senhor conduz para eles. Mas o Senhor em si mesmo, para eles, pouco importa. Essa era a voz da multidão. Essa era a voz do povo. Que Jesus ouvia da boca dos seus próprios discípulos quando eles estavam no meio da multidão. Eles não estavam muito preocupados com quem Jesus era. Eles estavam muito preocupados com o que Jesus fazia. E isso é muito grave. Isso é muito grave. Você que está aqui nessa noite, você que está me acompanhando de dentro da sua casa ou através do seu aparelho, seja lá no lugar aonde você esteja. Quem é Jesus para você? O que Jesus representa para você? Jesus é simplesmente aquele que multiplica os pães, que sacia a sua necessidade material. Jesus é aquele que de vez em quando você ouve as palavras para ter algum direcionamento. Você é aquele que se preocupa simplesmente com o que Jesus faz. Só está olhando simplesmente para as bênçãos que Jesus tem a proporcionar. Se o seu relacionamento com Jesus e a imagem que você tem de Jesus é essa, eu sinto muito em lhe dizer que você está perdendo um grande tempo. Dura essa palavra, né, irmão? Dura essa palavra, né? Como que os irmãos podem até pensar, o irmão vai fazer a live na igreja dos irmãos, num culto que é para trazer uma bênção acerca de um tempo tão difícil que a gente estamos vivendo. O irmão vai querer falar isso aqui para nós. Mas infelizmente, é o pensamento que muitos têm acerca de Jesus, que ele é simplesmente o que vai proporcionar aquilo que nós desejamos e aquilo que nós precisamos. É simplesmente aquele que pode a qualquer momento pôr fim na pandemia e eu voltar à minha vida normal. Tudo que eu quero aqui nesse momento é que Jesus acaba com essa pandemia, que eu volte com a minha vida normal. Pouco importa se ele é Jesus, se ele é o Filho de Deus, pouco importa quem ele é. Importante é que ele acaba com essa pandemia logo. Agora Jesus ele se volta para os seus discípulos. No versículo de número 15. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus ele perguntou para os seus discípulos quem o povo dizia que ele era. Agora ele volta para os seus discípulos, para aquelas pessoas que andavam junto com ele, aquelas pessoas que eram íntimas dele, aquelas pessoas que eram mais próximo dele. Pergunta para os seus discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Para vocês, quem eu sou? Eu sei que agora já ouvi o relato de vocês acerca do que o povo diz acerca de mim, que o povo não se importa muito comigo, o povo pouco importa quem eu sou para eles, ele está simplesmente se importando com aquilo que eu faço, mas eu quero saber de vocês aqui, esse grupo seleto. Nós estamos reunidos aqui em 13, Jesus e mais seus 12 discípulos. Vocês, quem eu sou para vocês? Quem é o Filho do Homem para vocês? No versículo 16 vamos dizer assim, ó. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro estava dizendo aqui: Senhor, os homens podem achar que o Senhor seja simplesmente um fazedor de milagres. Os outros podem achar que o Senhor simplesmente é aquele que sacia a nossa sede daquilo que nós precisamos. Os outros podem achar que o Senhor simplesmente é um curandeiro, é um acabador de pandemia. Um que pode trazer pão na hora que a gente tiver fome, pode trazer água na hora que a gente tiver sede, pode trazer cura na hora que a gente estiver doente, mas para nós não, para nós o Senhor é o Filho de Deus, para nós o Senhor é o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A visão que nós temos do Senhor, ó Jesus, não é essa que o povo tem. A visão que nós temos do Senhor é uma visão diferente.
A gente simplesmente não estamos simplesmente interessados em ver o Senhor andar por sobre o mar. Nós simplesmente não estamos interessados nos pães que o Senhor multiplica. A gente não estamos simplesmente interessados nas curas que o Senhor proporciona. Nós estamos interessados no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Essa a visão que a igreja ela tem que ter de Cristo. Não simplesmente o fazedor de milagres, mas que Ele é o Salvador do mundo. Porque esse vírus vai passar, essa pandemia vai passar, mas há um vírus no mundo chamado pecado, que o único que tem um antídoto para encerrar esse vírus de uma vez por todas, ele se chama Jesus de Nazaré. Certa vez, Jesus, conversando ali com os fariseus, com os escribas e até mesmo com o povo, lá em João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6. E o Jesus falou assim: aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não vai ter parte comigo. E aquele povo falou assim: essa palavra é muito dura. E Jesus é mais ou menos paralelo com essa passagem. Foi mais ou menos nesse tempo que Jesus tinha multiplicado pães aqui. Porque Jesus falou para eles: vocês vêm atrás de mim só simplesmente por causa dos pães que eu multiplico. Mas aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Ele falou: dura esse sermão. E os fariseus, os saduceus, os escribas começaram a criticar Jesus, e até mesmo alguns dos que seguiam ele foram embora. Ficou simplesmente Jesus e os 12. Aí Jesus pega e vira para os seus 12 discípulos e pergunta: e vós também quereis ir? Pode ir. O mesmo Pedro que fala assim: ó, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele fala assim: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Aqui, irmãos, nós vemos duas igrejas. Aqui nós temos a separação de duas igrejas. Ah, tá, o irmão está fazendo divisão de igreja? Não. Aqui tem a igreja aquela que quer Jesus simplesmente por aquilo que ele dá. Simplesmente por aquilo que ele proporciona. Que não importa quem ele é, não importa se ele é um profeta, não importa se ele é o filho de Deus, não importa se ele é um homem comum, não importa se ele é judeu, se ele é gentil, não importa se ele pode ser João Batista, não importa se ele seja Elias, se ele seja Jeremias ou qualquer um dos profetas. O importante é que ele sacia o que a gente precisa. Ele vem saciar a nossa necessidade. Mas aqui também tem outra igreja. A igreja que sabe quem é Jesus. A igreja que reconhece que Jesus é o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito da passagem de João, onde Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque aqui Jesus, ele citando essa passagem, ele deixa artigos definidos nessa passagem. Hoje em dia a gente vive num mundo globalizado, num mundo até mesmo, vamos dizer, sincrético, onde um mundo relativo, onde tudo é relativo. Depende muito do jeito que você pensa ou do jeito que eu penso. Tudo vai do ponto de vista, tudo é relativo. Em um mundo relativado. Mas a Bíblia, ela contém verdades absolutas. E Jesus, quando ele fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a gente ouve no mundo relativo que todos os caminhos levam a Deus. Mas a minha Bíblia, a palavra de Deus, ela fala que Jesus, ele é o caminho. O aqui é um artigo definido. Se Jesus falasse assim, ó, eu sou um caminho, ele estava dizendo que ele era um caminho, mas poderia existir outros caminhos. Mas quando ele fala assim, eu sou o caminho, ele está limitando. Ele está dizendo que existe simplesmente um caminho e esse caminho é ele. E ele continua: eu sou a verdade. Ele poderia ter falado também: eu sou uma verdade. Aí poderia ver várias verdades, poderia se relativizar. Mas ele fala não, ele define também o artigo assim, aqui: eu sou a verdade. Ele não é uma verdade, ele é a única verdade. Ele limita de novo o artigo, que ele é a verdade e ele é a vida. E os discípulos estão entendendo isso aqui, que para a igreja, o povo em si, Jesus podia ser qualquer um, desde que saciasse as suas necessidades. Mas para a igreja dos discípulos, ele não. Ele era o Filho de Deus. Ele é
o Salvador do mundo. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos que ouviram essa palavra aqui nessa noite. E cada um dos meus irmãos possam ter a certeza de quem é Jesus. E a pergunta que eu faço nessa noite: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para os irmãos que estão aqui? Quem é Jesus para você que está me assistindo aí do outro lado? Jesus é simplesmente aquele que pode resolver as suas necessidades? Ou Jesus para você, ele é o Filho de Deus, ou ele é o Salvador do mundo? Nós precisamos saber e refletir acerca dessa pergunta. Quem é Jesus para nós? Você que está aí do outro lado, se você ainda não sabe, não se decidiu por essa verdade, por esse caminho, e você ainda não teve uma definição de quem é Jesus, que você possa refletir nessa noite. E se você estiver aí, me escutando, me vendo, e tiver a oportunidade agora de levantar suas mãos e crer nesse Jesus, que ele simplesmente não é aquele que opera simplesmente milagres, mas aquele que pode revolucionar a sua vida, tanto a material como a espiritual, você pode, aí mesmo do seu lar, pegar e confessar com a sua própria boca que Jesus, ele é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador da sua vida. Amém? Queria agradecer a minha oportunidade nessa noite, dos irmãos que estão aqui, do pastor José Henrique, o qual nos fez esse convite, dos irmãos aqui que confiaram em nós para estar ministrando a palavra de Deus aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, e eu devolvo a palavra ao nosso irmão Henrique. Amém, meu irmão? Graças a Deus por esta palavra maravilhosa que o Senhor tem falado em nosso coração. Fique conosco, meus irmãos, nós ainda não acabamos, vamos fazer no final uma oração. Quero que todos os irmãos que estejam assistindo, fiquem até o final, né? Que nesta noite você possa refletir. Há um dito popular, um ditado, que diz que nós valorizamos somente quando nós perdemos, né? E hoje nós estamos passando por essa situação, estamos provisoriamente sem poder estar cultuando a Deus na igreja, então que nós possamos refletir, né? O que tem sido as nossas prioridades, a minha prioridade, a sua prioridade, que você faça uma reflexão do quão importante é valorizar aquilo enquanto nós temos. Quero dar mais uma oportunidade para os irmãos estar louvando um hino e em seguida nós vamos fazer uma oração. A nossa paz é Jesus, a nossa proteção é Ele nesse momento tão difícil, de pandemia, de dificuldade, em que a sociedade, em que o mundo vive. Mas temos a paz em nosso coração e sabemos que Ele realmente nos dará a saída para a total solução de um problema tão grande. A palavra do Senhor diz, concretizada a paz, que é o Senhor em nossas vidas. Um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Essa é a certeza que temos e agradecemos a nossa oportunidade nesta noite. Continuemos orando uns pelos outros, pois o Senhor nos dará e continuará nos guardando e continuará nos dando a paz que só vem de Jesus. Outro dia destes me perguntei da volta do meu Senhor. E no fundo da alma eu supliquei Que seja hoje mesmo, por favor. até quando, Senhor, até quando
Glórias a Deus. Quero desde já fazer os meus agradecimentos, agradecer por esta oportunidade, agradecer ao nosso irmão evangelista Roberto, aos irmãos do grupo Elo, que estiveram aqui louvando a Deus. Quero agradecer pela minha oportunidade. Vamos fazer uma oração finalizando este culto. Que Deus possa nos dar uma semana de graça e que quanto antes nós possamos retomar os nossos cultos, o quanto antes nós possamos retomar as nossas vidas, mas nós temos que estar confiante em Deus. Vamos fazer uma oração para encerrar este culto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Jesus, nós te louvamos e agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesta noite. Pelos louvores, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pela palavra que foi falada nos nossos corações nesta noite. Jesus, vai ao encontro das vidas, Pai. Aqueles que se encontram doentes, aqueles que se encontram, Senhor Jesus, triste. Pai, muitas vezes, Senhor Jesus, aqueles que se encontram numa situação delicada, meu Deus, que o Senhor possa abençoá-los. Senhor, nos dá graça, nos sustenta nas tuas mãos, Senhor Jesus. Nos guarda mais uma semana de vitória. Senhor, que o Senhor possa estar conosco, Jesus. Que isso possa ir embora rápido, Senhor. E nós possamos retomar a nossa vida. Jesus, o povo brasileiro confia em Ti, Senhor Jesus. A nossa confiança está em Ti. O Senhor é maior que tudo e maior do que todos. Nós cremos em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Amém, Jesus.